O futebol brasileiro foi surpreendido por uma das negociações mais impactantes dos últimos anos. O Corinthians acertou a contratação de Gabriel Barbosa, jogador historicamente identificado com um dos maiores rivais do clube, em uma operação que promete mudar completamente o cenário esportivo, político e emocional do futebol nacional. A chegada de Gabigol ao timão quebra paradigmas, reescreve narrativas e coloca o clube no centro das atenções do país. A negociação foi conduzida em absoluto sigilo. Pouquíssimas pessoas dentro do Parque São Jorge tinham conhecimento do avanço real das conversas. O objetivo era evitar vazamentos que pudessem inviabilizar o acordo, dada a complexidade emocional e simbólica envolvida. Quando o acerto foi sacramentado, a notícia caiu como uma bomba no mercado. Internamente, o Corinthians trata a contratação como um movimento estratégico de afirmação institucional. Trazer um jogador do peso de Gabriel Barbosa não é apenas uma decisão esportiva, mas uma mensagem clara ao mercado. O clube voltou a operar em nível máximo de ambição. O timão demonstra que está disposto a enfrentar resistências, críticas e pressões para retomar protagonismo. Do ponto de vista técnico, a diretoria enxerga em Gabigol um atleta decisivo, acostumado a jogos grandes, pressão extrema e protagonismo. Independentemente da rivalidade histórica, o entendimento interno é de que o Corinthians precisava de um nome com esse perfil para liderar o ataque e elevar o nível competitivo do elenco. A contratação envolve cifras relevantes, mas foi estruturada de forma planejada. O clube buscou equilíbrio entre impacto esportivo e responsabilidade financeira, utilizando mecanismos de bonificação por desempenho, metas esportivas e contratos bem amarrados juridicamente. Não se trata de uma aposta emocional, mas de um investimento calculado. A reação inicial da torcida é dividida, como esperado. Parte dos corintianos celebra a ousadia e o impacto da contratação, enquanto outro segmento demonstra resistência por conta do passado do jogador. Internamente, o clube já previa esse cenário e trabalha com a convicção de que o desempenho em campo será o principal fator de virada de opinião. Gabriel Barbosa chega ao Corinthians ciente do desafio que assume. Pessoas próximas ao jogador afirmam que ele vê a transferência como a maior provocação da carreira, uma oportunidade de ressignificar sua imagem, provar força mental e escrever uma nova história em um ambiente de pressão máxima. O vestiário recebe a notícia com atenção. Jogadores entendem que a chegada de um nome desse peso altera hierarquias, aumenta cobranças e eleva o nível de exigência interna. A comissão técnica participa ativamente do processo de integração para garantir que o impacto seja positivo e não gere desequilíbrios. No mercado, a repercussão é imediata. O Corinthians volta ao centro das discussões esportivas, comerciais e midiáticas. Patrocinadores, emissoras e plataformas digitais passam a enxergar no clube um produto ainda mais valioso, impulsionado pela narrativa forte que envolve a contratação. Rivais reagem com incômodo. A transferência rompe uma lógica histórica do futebol brasileiro, onde ídolos dificilmente cruzam esse tipo de fronteira. O Corinthians assume o risco e, ao mesmo tempo, assume o controle da narrativa, algo que o clube buscava recuperar. A diretoria entende que a contratação também fortalece o clube politicamente. Movimentos dessa magnitude reposicionam o Corinthians em mesas de negociação, aumentam sua influência e reforçam a imagem de um clube que voltou a ter comando, ambição e poder de decisão. O futebol brasileiro entra em um novo capítulo. A chegada de Gabriel Barbosa ao Corinthians não é apenas uma transferência, é um evento simbólico que redefine rivalidades, desafia tradições e mostra que o jogo fora de campo mudou. Nada será como antes. O Corinthians aposta alto, provoca o mercado e assume o protagonismo. Agora, o campo será o juiz final dessa decisão histórica. Nos bastidores, a contratação de Gabriel Barbosa pelo Corinthians é tratada como uma das operações mais complexas já executadas pelo clube, não apenas pelo aspecto financeiro, mas principalmente pelo impacto simbólico e político que ela carrega. Desde o primeiro contato, a diretoria tinha consciência de que não se tratava de uma negociação comum, e sim de um movimento capaz de redefinir a percepção do clube no cenário nacional. As conversas iniciais foram conduzidas de maneira extremamente reservada, utilizando intermediários de confiança e canais internacionais para evitar qualquer tipo de vazamento. O Corinthians sabia que, caso a informação viesse a público antes da hora, a pressão externa poderia inviabilizar o negócio. A estratégia foi isolar o processo, blindar o jogador e trabalhar cada detalhe com precisão cirúrgica. Internamente, o argumento central para avançar foi a necessidade de um jogador que não sentisse o peso da camisa em momentos decisivos. A avaliação técnica apontava que o elenco carecia de um nome acostumado a assumir responsabilidades máximas, decidir jogos grandes e lidar com ambientes hostis. Gabriel Barbosa se encaixava perfeitamente nesse perfil, independentemente de sua história pregressa.
A diretoria também enxergou na contratação uma oportunidade de ruptura com um ciclo recente de decisões conservadoras. O Corinthians queria enviar um recado claro ao mercado: o clube não está mais disposto a apenas reagir, mas a pautar o futebol brasileiro com movimentos fortes, mesmo que controversos. Do lado do jogador, a decisão não foi simples. Pessoas próximas relatam que Gabriel Barbosa passou por um intenso processo de reflexão antes de aceitar o desafio. A mudança representa uma ruptura emocional profunda, uma vez que ele sabia que enfrentaria resistência, cobranças extremas e um ambiente inicialmente desconfiado. Ainda assim, a motivação esportiva e o desejo de provar sua força mental pesaram. O contrato foi estruturado para proteger ambas as partes. O Corinthians trabalhou com metas esportivas claras, cláusulas de desempenho e gatilhos de valorização, evitando comprometer o orçamento de forma irresponsável. A ideia é que o retorno esportivo e comercial caminhem juntos, justificando o investimento ao longo do tempo. No vestiário, a chegada de Gabigol muda o ambiente de forma imediata. Jogadores entendem que o nível de cobrança sobe automaticamente. Treinos ganham intensidade, a competitividade interna aumenta e a comissão técnica passa a lidar com um elenco mais pressionado por resultados. A expectativa é que isso eleve o padrão coletivo. A comissão técnica teve papel decisivo no aval final. O entendimento era de que, taticamente, o jogador poderia ser adaptado ao modelo de jogo do Corinthians, explorando sua capacidade de finalização, leitura de espaços e presença decisiva em jogos grandes. O desafio passa a ser extrair o máximo rendimento dentro de uma nova dinâmica coletiva. No marketing, o impacto é imediato. A contratação gera engajamento recorde nas redes sociais, crescimento de buscas, aumento de vendas de camisas e atenção inédita da mídia internacional. O Corinthians passa a ser discutido fora do eixo tradicional, como um clube capaz de movimentos ousados e disruptivos. A torcida organizada, embora inicialmente dividida, passa a ser trabalhada institucionalmente. O clube aposta em diálogo, narrativa de profissionalismo e, principalmente, no desempenho em campo como fator de convencimento. A avaliação interna é de que gols, títulos e entrega tendem a dissolver resistências com o tempo. Rivais acompanham o desenrolar com desconforto evidente. A transferência quebra códigos não escritos do futebol brasileiro e cria um precedente perigoso para quem se apoia apenas na tradição para manter ídolos. O Corinthians assume o risco, mas também assume o controle da pauta esportiva. Politicamente, a contratação fortalece a diretoria. Movimentos dessa magnitude aumentam o capital interno de quem decide, reforçando a ideia de comando e ambição. Em um clube historicamente marcado por disputas internas, decisões firmes ganham peso simbólico. O futebol brasileiro sente o impacto como um todo. A chegada de um jogador desse calibre ao Corinthians eleva o nível de exigência da competição, pressiona outros clubes a se movimentarem e altera o equilíbrio narrativo do campeonato. Nada garante sucesso imediato. Internamente, a consciência de que a operação será julgada exclusivamente dentro de campo. O Corinthians aceita esse risco, confiante de que criou as condições necessárias para que a aposta faça sentido esportivo e institucional. A contratação de Gabriel Barbosa não é apenas uma transferência. É um manifesto. O Corinthians deixa claro que está disposto a desafiar convenções, enfrentar críticas e ocupar novamente o centro do futebol brasileiro. O tempo dirá se a decisão resultará em títulos e consagração. Mas, independentemente do desfecho, o clube já conseguiu o que buscava: reposicionar-se como protagonista absoluto, capaz de chocar o mercado e reescrever a própria história.